Olá a todos, eu sou Leonardo Abud e sejam muito bem-vindos ao meu canal, A Matriz dos Investimentos. No vídeo de hoje eu vou analisar a carteira de um dos nossos inscritos. Então um dos nossos inscritos mandou a carteira para mim e eu vou mostrar para vocês um pouco como é que é o processo, do que eu olho quando eu pego a carteira de uma outra pessoa e também como é que eu faço com a minha própria carteira. Então esse nosso inscrito mandou, só para vocês entenderem, na semana passada ele deixou nos comentários falando assim, poxa Léo, esses aqui são os ativos que eu tenho na minha carteira. Eu pedi para ele mandar por e-mail a lista completa e o que eu vou fazer aqui é mostrar um pouco as etapas do processo, o que eu acho, o que eu acho que está bom, o que eu acho que está ruim. Enfim, a gente vai dar uma olhada então na carteira de um dos nossos inscritos. E também, isso até me trouxe uma ideia, se você quiser que eu também olhe um pouco a sua carteira, o que eu pretendo fazer é que na nossa próxima live eu vou pegar a carteira de dois dos nossos inscritos e vou dar uma olhada, vou dar uma analisada com base no que eu vou fazer hoje. Então, se você tiver interesse, vai aqui na descrição do vídeo, na descrição do vídeo tem meu e-mail, manda no meu e-mail a sua carteira com os ativos e o percentual que você tem em cada um desses ativos e eu vou passar esse mesmo processo que eu vou fazer hoje e na próxima live a gente vai discutir. Então, assim, eu só peço para que só me mande a carteira quem vai estar disponível, quem estará na nossa próxima live, que vai acontecer no dia 27 de julho agora, às 8 horas da noite. Então, se você estiver disponível, manda sua carteira para mim, eu vou selecionar duas e a gente vai dar uma discutida na nossa próxima live. Bom, vamos lá então. Começando, antes de mais nada, como o nosso inscrito não falou se eu podia ou não usar o nome dele, então eu vou deixar em sigilo, tá? Não vou abrir quem que é. Mas aqui está a carteira dele. E assim, de cara, essa tabela, essa matriz que eu estruturo aqui, são os ativos que ele tem com alguns indicadores que eu gosto de acompanhar. Então a gente tem alguns indicadores de preço, de rentabilidade e de endividamento. Assim, é a primeira etapa que eu gosto de fazer, tá? Então, olhando por aqui, PL-LTM é o preço-lucro dos últimos 12 meses, PL 2022 é o preço-lucro projetado para o ano de 2022 fechado, EV/EBIT LTM é o EV/EBIT dos últimos 12 meses, Dividend Yield é o dos últimos 12 meses e o Dividend Yield de 2022 é o projetado para este ano. Então, olhando um pouco, o preço-lucro ponderado da carteira do nosso inscrito é de 6,5 vezes, tá, dos últimos 12 meses, e 7,5 vezes projetado para 2022. O meu viés, eu gosto de empresas que têm baixos múltiplos de preço-lucro. Isso porque geralmente são empresas de valor e também são empresas que não dependem de tanto crescimento. Muitas vezes o mercado ele superestima o crescimento das empresas, tá? Então assim, eu prefiro empresas que tenham baixo múltiplo de preço-lucro, boa rentabilidade, boa expectativa de crescimento e nível de endividamento controlado. Esse é o perfil de empresa que eu busco para compor na minha carteira. E pelo que a gente pode ver, são múltiplos de preço-lucro baixos, tá? Aqui a gente olha, aí até faço um adendo, empresas do setor elétrico é um pouco difícil a gente olhar múltiplos de preço-lucro, porque a contabilidade ela é um pouco diferente da geração de caixa, tá? Mas assim, o que a gente vê aqui é que, na média, as empresas realmente têm múltiplos de preço-lucro abaixo de 15 vezes, 12 vezes, mais ou menos. Para mim, múltiplos baixos. O Dividend Yield projetado para o ano de 2022 é de 7,6%. Isso significa que se o nosso inscrito tivesse, por exemplo, R$100 mil aplicado nessa carteira de ações, ele teria R$ 7.600 de dividendos projetados para o ano fechado de 2022. Na próxima coluna a gente tem aqui o preço sobre valor patrimonial, que é o Price to Book Value, 1,6, um múltiplo razoavelmente baixo também. Métricas de rentabilidade ROI e ROIC, a média na casa dos 23%. Aqui puxa mais para baixo é o IRB, que inclusive essa eu acho que seria uma das empresas que eu não teria na minha carteira, já vou até adiantar um pouco. IRB é uma empresa que tem passado por alguns problemas, está num processo de turnaround, enfim. Esse não é muito o perfil de empresa que eu gosto. De novo, eu vou até deixar bem claro que isso não se trata de uma recomendação de investimento, tá? O nosso inscrito pediu um pouco da minha opinião, da minha visão, mas ele vai ter o perfil dele, o estilo dele, tá? E cada um vai seguir o seu próprio estilo. Então, a minha ideia aqui é um pouco debater como é que eu enxergo isso. Então, assim, são empresas, na média, com bons níveis de rentabilidade. Quando a gente olha endividamento, os dois maiores endividamentos, a gente tem aqui a Neoenergia e a Cosan. A Neoenergia é uma empresa do setor elétrico e empresas do setor elétrico costumam ter endividamentos mais altos,
mas isso aí não tem tanto problema. Empresas do setor elétrico, elas são mais previsíveis. Então isso permite que ela se endivide, se alavanque um pouco mais. Seria preocupante se fosse, por exemplo, a Trisul, uma empresa do setor de construção civil, que é um setor cíclico, e se ela tivesse um grande nível de dívida, aí sim seria uma coisa preocupante. Então assim, olhando por aqui, honestamente, assim, dando uma olhada por cima dos ativos, o único ativo aqui que eu não teria, como eu comentei, é o IRB, mas também o nosso inscrito tem algo como 1%, uma posição bem pequena da carteira. Dessas empresas, também a que eu conheço menos é a Sanepar. A Sanepar é uma empresa do segmento de saneamento do Paraná. Como eu era gestor de um fundo de ações, no fundo a gente não tinha empresas estatais, a gente tinha uma certa restrição com empresas estatais, por conta disso eu nunca olhei muito a fundo a Sanepar. Mas enfim, de maneira geral, empresas interessantes. Na sequência, quando a gente olha para o percentual de exposição por empresa, aqui já traz uma bandeirinha. Ele tem, as duas maiores exposições dele são Energias do Brasil com 20%, Banco do Brasil com outros 20%. Pessoalmente, eu não gosto de ter mais do que 15% em um único ativo. Eu acho que isso traz uma certa concentração. Explicando até um pouco, eu não gosto de carteiras que tenham mais do que 15 ativos e nem menos do que 10 ativos. Quer dizer, assim, até uns 20 ativos eu acho ok, mas mais do que isso, eu acho que você começa a ter muita dificuldade em acompanhar os ativos. E abaixo de 10, eu acho que você perde o benefício de uma diversificação. Então, assim, eu gosto de ter algo como justamente 15 empresas na minha carteira, nosso inscrito tem 13, e eu não gosto de ter mais do que 15% em um único ativo. Ainda assim, Energias do Brasil é uma empresa do setor elétrico, é uma empresa estável, de baixo nível de risco, entendo. Banco do Brasil, apesar de estar no múltiplo baixo, é uma empresa que eu gosto, que inclusive eu já fiz vídeos a respeito, tá? No entanto, é uma empresa, uma estatal, que a gente vai passar por um período de eleição. Eu não sei se eu teria 20% em ações de Banco do Brasil, tá? Quando a gente olha pelo setor, bom, como eu comentei, o que a gente busca quando a gente vai montar uma carteira, e aí prestem bastante atenção, você quando vai montar uma carteira não é simplesmente pegar as melhores empresas, os melhores ativos, tá? Se você começar a colocar um monte de bancos, você não está se beneficiando da diversificação. Então, assim, aqui o que eu olho é, de novo, uma exposição razoavelmente alta em dois setores, tá? Elétricas e bancos. O que eu pude perceber é que provavelmente esse inscrito não me falou, mas eu acredito que seja uma carteira com foco em dividendos. As empresas do setor elétrico, bancos e seguradoras geralmente são boas pagadoras de dividendos, então provavelmente esse é o foco. Mas assim, eu olharia um pouco esse nível de concentração dele, tá? Não gostaria de ter uma exposição tão grande em apenas 3 setores. Na sequência, o que a gente olha aqui é uma matriz de correlação. Então isso aqui é uma matriz que eu rodei no Python, é uma coisa bem simples, para vocês entenderem. Correlação, quando a gente fala correlação entre dois ativos, significa como é que um ativo se comporta em relação ao outro. Então vamos supor assim, na média, quando o Banco do Brasil sobe 1%, como é que Itaúsa, Bradesco ou outros bancos se comportariam? Como são bancos atuando no Brasil com perfis semelhantes, é muito provável que quando um se movimenta, o outro vai se movimentar muito parecido. Então, na nossa matriz de correlação, para vocês entenderem, isso daqui vai de -1 a 1. Então, a correlação entre Cosan e Alupar é 0,47. Uma correlação mais alta significa próximo de 1. Uma correlação negativa, ou seja, quando um sobe e o outro cai, é quando é uma correlação negativa. E uma correlação zero é que os dois ativos são descorrelacionados entre si. O que a gente busca na hora de montar uma carteira é ter bons ativos, com boas perspectivas e que sejam descorrelacionados entre si. Então, o ideal é que essa carteira seja o menos verdinha possível. Uma carteira muito verde significa que a gente tem um monte de ativo que é muito correlacionado e que quando um cair, todos vão cair juntos. Então, quando a gente olha aqui a carteira do nosso inscrito, a gente vê que tem bastante coisa verde. A Cosan, por exemplo, é uma empresa que traz um benefício de descorrelação, enquanto que Itaúsa, na outra ponta, é uma empresa que tem uma correlação muito forte com boa parte dos ativos da carteira desse nosso inscrito, tá? Por fim, aqui eu gosto de mostrar, eu coloquei 2 ativos que ele não tem na carteira, que um é o IVVBI11. IVVBI11 é um ETF do S&P 500, que é o índice de ações dos Estados Unidos, e a gente vê que ele tem uma correlação ele é bem descorrelacionado com os ativos que o nosso inscrito tem na carteira. Isso porque é um ativo de uma geografia diferente, exposto a uma moeda diferente. Então, eu vejo que o IVVBI11 traria um benefício de diversificação para a carteira dele.
De novo, gente, não é uma recomendação, eu só estou falando que este é um perfil de ativo que poderia trazer. E não só esse ativo, eu trago também a Prio 3, que é uma empresa do setor de petróleo. Se vocês, inclusive, tiverem interesse, eu comentei bastante sobre a PetroRio na minha última live, em que eu exponho um pouco a minha carteira, mas aqui a gente vê que a PetroRio também traz uma diversificação para a carteira, é uma empresa produtora de commodity, né, do petróleo, e dolarizada. Então, assim, não que eu acho que esses deveriam ser os ativos, mas eu acho que eu encaixaria, eu diminuiria a exposição em alguns ativos na carteira e eu buscaria alguns ativos menos correlacionados com a economia doméstica brasileira. Então, eu olharia um pouco os ETFs ligados a países fora do Brasil, né? Por exemplo, o S&P 500, MSCI Global, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo os BDRs, que são uma forma de você também se expor a ações fora do Brasil. E por fim, eu queria deixar aqui alguns pontos que eu acho positivos da carteira dele e alguns pontos negativos. Então, em relação aos pontos positivos, é uma carteira com 13 ativos, um número bom. Eu gosto de, como eu comentei, uma carteira entre 10 a 17 ativos, eu acho que é um nível bom de ativos. São empresas lucrativas, rentáveis, com baixo nível de dívida. A carteira tem baixos múltiplos e são empresas boas pagadoras de dividendos. Um outro ponto, pessoal, antes que eu me esqueça, quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, que deixem o like, que comentem aqui o que vocês acharam da carteira, o que vocês acharam da análise, vocês acham que deveria ter mais alguma coisa, vocês acham que deveria tirar alguma coisa, ficou alguma dúvida. Isso é muito importante porque, como eu comentei, a gente vai fazer a nossa live no dia 27 de julho agora, 8 horas da noite, não percam. E nessa live eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar 2 carteiras de inscritos. Então, se vocês tiverem interesse, vai na descrição, pega meu e-mail, manda a sua carteira lá e a gente vai conversar um pouquinho lá na nossa live. E por fim, o que eu acho de negativo na carteira do nosso inscrito, o que eu olharia um pouco? Bom, como eu comentei, tem a concentração em alguns ativos, no caso Energias do Brasil, Banco do Brasil principalmente. Existe uma concentração grande em alguns setores, em específico o elétrico e o de bancos. E eu vi também que ele tem 3 ativos com 1%. 3 ativos com 1%, né? Ativo com 1%, eu não gosto muito de ter ativos com uma exposição muito pequena, porque ele não me traz um grande benefício, tá? Obviamente que às vezes quando eu começo a olhar uma carteira, quando eu começo a olhar uma ação, eu vou ter uma exposição pequena naquela ação, é um começo, quando eu estou começando a olhar aquela ação para ver se vai tomar um espaço maior dentro da minha carteira. Mas entendo que esses 3 ativos, eles não estão compondo de fato. Então, ela não é uma carteira de 13 ativos. No fundo, é uma carteira de, no máximo, 10 ativos, né? Porque tem 3 ali que tem 1% em cada um. Então, assim, eu enxergo essa carteira um pouco concentrada. Olharia também alguns ativos. Pelo que o nosso inscrito falou, ele não tem nada em renda fixa, nem fundos imobiliários. Então, assim, eu olharia um pouco ativos descorrelacionados da nossa economia doméstica. De forma realmente a diminuir essa correlação entre a carteira dele, tá? Então, isso aí é um pouquinho da minha análise para a carteira. Obviamente é bem superficial, é bem inicial, mas são algumas etapas que eu gosto de fazer na minha própria carteira. Eu espero que ajudem vocês também na hora de vocês montarem a sua carteira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo.